porque eu acho que para vocês brasileiros nem sabem a dificuldade que é se você não tem CPF, que eu já tive muitas dificuldades até de comprar passagem de ônibus ou de até me logar no Wi-Fi precisa de CPF, então para mim isso é muito diferente. E eu gostaria de saber o porquê do CPF ser tão importante no Brasil, diferente de bilhete de identidade, porque o que mais tem exige no Brasil é o CPF do que o bilhete de identidade. Pessoal, vocês não vão acreditar, mas esta gringa é de Alemanha e achou essas coisas no Brasil e para ela são coisas diferentes, estranhas, nunca viveu algo do gênero. Então este é o vídeo que nós vamos reagir hoje. E para quem não conhece, eu sou o Guga. Eu sou Tânia. E seja bem-vindo ao nosso canal. Por favor, deixa seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sino das notificações para não perder o quê? Nada do canal. E sem mais relações, vamos só reagir a este vídeo que está muito, mas muito interessante. Oi, gente, tudo bem? Tudo. Então, faz um tempo que não apareci por aqui, mas eu voltei com um tópico sobre o que eu achei estranho no Brasil. Ou seja, estranho no caso de que não tem aqui na Alemanha. Nem é que é ruim ou muito bom, que é só diferente porque aqui eu não tô acostumada. E também aqui já observamos um ponto. O fato dela dizer estranha não está a dizer que é algo ruim, só está a dizer que é diferente daquilo que ela vive na Alemanha. Então vai ser um vídeo muito interessante. Então, vamos começar. Vamos. Meu nome é Bela, eu sou alemã e eu tenho esse canal aqui no YouTube e também no Instagram Bela Alemanha. Me procura lá, que lá eu tô mais ativa e você pode me acompanhar. Uau. Então, uma coisa que até hoje em dia eu acho muito diferente é a informalidade no Brasil. Para isso vocês têm que saber que aqui na Alemanha, se você vai conhecer alguém na rua, se você vai conhecer alguém que você nunca tinha visto antes, alguém que você tem pouco contato, ou pro teu chefe, ou quando você, para algum serviço, quando você vai para um banco, etc., você vai com certeza falar a senhora, ou senhor, ou seja, cia, né? É muito formal a palavra. E vai demorar muito tempo, ou até a pessoa te oferecer, ou você, que você pode chamar ela de du, de você. Então, para mim isso foi muito diferente chegar no Brasil e, não sei, chegar para o banco ou para o meu chefe quando eu fazia estágio e de falar você para ele, assim, logo na cara, sem conhecer ele. E se a pessoa até é mais velho ou tinha uma posição maior que eu, no caso do trabalho, era muito, muito diferente para mim, porque aqui na Alemanha a gente isso está sendo ensinado já desde cedo, então realmente era uma grande barreira realmente de poder falar isso e não achar que a pessoa vai se sentir ofendida ou alguma coisa assim. Então essa informalidade que tem e também a forma que você chama alguém no Brasil é bem diferente. Tem várias coisas aqui. Tem, por exemplo, as crianças na creche onde eu trabalhava me chamaram de tia, ou outras crianças chamam de tio, ou uma coisa assim, sendo que não sou a tia, tipo, como você fala? De geneticamente, não sabe, no caso. Então é uma coisa que não tem na Alemanha. E o que eu acho muito estranho, em muitos casos, no início eu até achei que isso era ofensivo, de chamar alguém de velho, o meu velho, falando do pai, ou de gordo, ou viado, e essas coisas que eu achei que era uma ofensa no início, que na Alemanha nunca se ia falar assim, ou por exemplo, falar pro pai, o meu velho, impensável. Então são coisas realmente que até hoje em dia eu meio que assusto quando eu escuto isso. Então essa informalidade em geral. Mas por outro lado, que eu tô lembrando agora, eu ouvi muito pessoas falando, por exemplo, da avó, tá. Tipo, o senhor ou a senhora. Então tem essa certa formalidade.
formalidade aqui, que na Alemanha não teria, né? Como é família, uma pessoa, ou só pessoas muito perto, que você tem carinho e tal. Então, nesse caso, não teria essa formalidade. Então, são coisas em geral que para mim são bem diferentes. E uma outra coisa é o supermercado, né? Antes de irmos para o supermercado, vamos comentar essa parte de informalidade. Bom, aqui em Moçambique, nós também não temos assim tanta informalidade. É por essa razão que controla-se bastante a questão formalidade. Porque quando nós vamos à escola, dificilmente nós vamos tratar o professor do professor. É necessário colocar lá senhor professor. E não devemos chamar o professor de tu. Temos que dizer sempre senhor professor. Mesmo as pessoas mais velhas aqui, é difícil aqui em Moçambique você chamar de tu. Você tem que sempre lá constar o modo de tratamento que qualifica ou dignifica aquela pessoa. Se é uma pessoa mais crescida, essa pessoa deve lhe chamar de tio, deve lhe chamar de tia, lhe chamar de senhor, lhe chamar do que mais? De mano. Mano, avó. Sim, mano, avó. Por exemplo, quando sais daqui e encontras uma pessoa de uma idade assim avançada, por aí 68 a 70 anos, você não deve chegar e dizer bom dia, vovó Joana. Não, dizem que aqui em Moçambique está errado isso. Você deve dizer bom dia, vovó. Somente isso. Porque dizer bom dia, vovó Joana, é a mesma coisa que dizer bom dia, Joana. Então, as pessoas mais crescidas aqui têm esta exigência aí. E quando se trata também dos presidentes, a gente não chama o presidente pelo seu próprio nome. Por exemplo, aqui em Moçambique, o nosso presidente é Sua Excelência Presidente Daniel Francisco Chapo. Nós não devemos chamar a ele de Chapo ou chamar a ele de Daniel, não, ou de Presidente Daniel. É Sua Excelência Presidente Daniel Francisco Chapo. Então é basicamente isso, como é que acontece aqui. E também no que diz respeito a tia, tio, eu uma vez estava a reagir um vídeo aqui e eu chamei a senhora que estava a gravar o vídeo para nós, para a gente reagir de tia. E veio aqui muitos brasileiros e questionaram: é tua tia? Vocês são da mesma família? Eu fiquei sem compreender por que perguntaram isso. Será que alguém pode me esclarecer? Mas nós tratamos assim, mesmo não ser da família, chamamos de tia, tio. Sim. Mesmo não ser da família. Desde que a pessoa tenha uma idade de, por exemplo, um homem ter uma idade que se aproxima da idade do nosso pai, nós vamos chamar aquela pessoa de tio. Se for uma pessoa que tem quase a mesma idade que da nossa mãe, vamos chamar aquela senhora de tia. Entende, né? Então é basicamente isso. Só não sei porque que aqui no YouTube vieram e comentaram: é tua tia. Vocês são da mesma família. Eu não entendi de verdade. Peço que alguém me explique isso. Isso é mais relações. Vamos para o ponto 2. Supermercado. Eu lembro que no início, óbvio, foi difícil de achar os produtos, de saber o que é, que eu não sabia nem português. Então, peguei lá os meus produtos, etc. Cheguei na caixa e a pessoa me perguntar um monte de coisas, e entre outras o CPF. Né, que aqui na Alemanha a gente não tem isso e, bom, nessa época eu não sabia nem o que era. Hoje em dia já sei mais ou menos, mas ainda não sei exatamente para que serve ou por que precisa em todos os lados, né? Porque eu acho que para vocês brasileiros nem sabem a dificuldade que é se você não tem CPF, que eu já tive muitas dificuldades até de comprar passagem de ônibus ou de até me logar no Wi-Fi precisa de CPF. Então, pra mim isso é muito diferente. E, nossa, até foi engraçado agora quando eu voltei pro Brasil, né, pras férias, fiz a minha compra lá e tal, e cheguei na caixa e a pessoa me perguntava o CPF. Ah, por favor, bota né, o CPF, eu coloco aqui na maquininha. E eu sempre tinha que falar, não tenho. E tipo, a moça lá, assim, olhou como se eu tivesse vindo de outro mundo, bem que tô vindo de outro país, não de outro mundo, e sempre achando que não entendia, né, que não entendia perguntar, não, é o CPF, por favor, tá?
Aí eu tipo, falar, não tenho, tipo, e a pessoa insistia achando que não tem, ela falou, não tenho CPF até hoje em dia. Então, realmente, é uma coisa diferente que aqui não tem na Alemanha. E eu gostaria de saber o porquê do CPF ser tão importante no Brasil, diferente de bilhete de identidade, porque o que mais te exige no Brasil é o CPF do que o bilhete de identidade. Enquanto aqui em Moçambique, nós temos CPF, entre aspas, que é NUIT. Só que o NUIT não é muito exigido assim, quer mais o teu BI, que é bilhete de identidade. Já no Brasil é diferente. Quero um CPF. Querem CPF. É por essa razão que mesmo eu tentei criar aquilo. Vaquinha, pediram CPF, desisti, porque não tenho CPF brasileiro. E tentei criar aquilo Pix, pediram CPF, desisti também. Tentei criar várias contas do Brasil, porém estavam me exigindo CPF. CPF é um documento obrigatório quase em tudo. É por essa razão que eu fico sem saber porque que tem muita importância o CPF do que o bilhete de identidade. Se alguém souber me explicar, serei muito grato. E falando em supermercado, outra coisa é a função de parcelar, que aqui não tem. Pode ter algumas ocasiões muito específicas, mas assim, não é uma função geral que tem na Alemanha, que você pode parcelar as coisas. E, nossa, eu lembro até quando eu cheguei no Brasil, né? No início, eu fazia sempre essa conversão, né? Euro pro real, real pro euro. Eu não estava muito segura ainda, quanto custa, etc. Então, já estava meio confusa, né? Para ver quanto custa, não tinha certeza. Então, eu fiz essa conversão. E muitas vezes eu via o preço lá e falei, nossa, é muito barato, muito barato. Aí cheguei mais perto, olhando assim, vezes 10, vezes 15, vezes 20. Então eu falei, tá bom, deixa então não. Mas, nossa, caí muito nisso de achar que alguma coisa é barata até ver que não era tão barato, não. Então, essa função de parcelar é diferente. E outra coisa também no supermercado, tô lembrando agora, na caixa também. Quando você tem não em todos os lugares, mas tem alguns lugares que tem pessoas te ajudando a empacotar as coisas. Então, isso também não tem na Alemanha, né? Colocar os produtos na sacola e tal. Uma coisa também que não tem. Uma coisa que logo vi quando eu cheguei no Brasil são que tem alguns empregos que não... Vamos aos supermercados. Ela falou de comprar algo de forma parcelada. Aqui em Moçambique, como eu sempre tenho dito, aqui não podem te confiar você comprar algo de forma parcelada ou comprar algo a crédito. Pagar pouco pouco. Pagar pouco pouco para depois no fim, por conta das nossas condições, as condições estruturais do país. Nem todo moçambicano tem a oportunidade de ter um salário ou um valor que entrará todo mês na conta para poder retirar aquele valor da parcela de um certo produto. E também o sistema financeiro moçambicano é diferente do sistema financeiro brasileiro, isso é óbvio, porque aqui dificilmente os bancos vão controlar isso. As lojas vão controlar isso porque muitas pessoas têm o dinheiro físico do que o dinheiro eletrônico ou digital, entende, né? Então é basicamente isso. E tem uma questão que eu gostaria de fazer. Será que, aliás, vou deixar dessa forma a questão. Aí no Brasil, parte de quantos anos para alguém começar a comprar algo a crédito? Será que parte dos 18 anos para cima? Ou mesmo aquela pessoa que tem 15 anos tem a possibilidade de criar uma conta? Porque aqui, para você ter uma conta, é necessário ter 18 anos. Caso contrário, terás que ter uma conta onde os teus pais é que vão usar aquela conta ali. E também não vai fazer crédito, não vai andar a pegar produtos de dono, pensar que vai pagar, porque não vai pagar nada. E aqui os preços variam
ah, por qualidade por qualidade. Há preços que dependem da qualidade. Há qualidades muito baixas e há qualidades muito por cima. É por isso que os preços variam. Então é basicamente isso. E quanto aos preços, ela disse que via produtos ali e os produtos pareciam baratos, pareciam caros, mas na verdade eu notei que é quase a mesma coisa. É por conta do câmbio, como a gente faz. Por exemplo, eu queria algo aqui em Moçambique que está 1.000 meticais. Eu fiz a conversão e descobri que no Brasil está aproximadamente R$ 100. E fazendo essa conversão, é aproximadamente mil meticais mesmo, não muda quase nada. Então, é basicamente isso. Não tem na Alemanha. Ou seja, por exemplo, que estou lembrando agora, quando você entra num ônibus, tem aquela pessoa onde você compra o ticket, certo? Que não é o motorista. E isso não tem na Alemanha, tipo, quando a gente vai pegar o ônibus, ou a gente compra online, ou você compra numa maquininha fora do ônibus, ou até dentro do ônibus, mas aí não é uma pessoa a mais que tá lá. E tem o motorista que ou ele vende, ou a maquininha automática. Então, é um emprego que não tem na Alemanha. E também tem o porteiro, por exemplo, que a gente não tem, né? Não conheço, acho que nenhum prédio, tipo, não comercial que tenha porteiro. E ainda menos, né, 24 horas, né, num prédio onde moram famílias e tudo mais, não tem. Então, para mim, isso foi bem diferente. E também o fato de ter empregadas. Isso foi muito diferente para mim, porque aqui na Alemanha não é comum. Eu não conheço assim ninguém que tenha uma empregada mesmo, que também fica lá várias vezes na semana, ou até mora lá com a família. Então, isso não tem esse conceito. Tem uma pessoa, talvez, que você pode chamar para ajudar a limpeza, mas aí, por exemplo, vai uma vez na semana, 1 hora. Por exemplo, ajuda a família, ou, por exemplo, eu lembro antes da minha avó falecer, ela teve uma pessoa que ia lá limpar uma vez na semana, tipo 1 ou 2 horas, né, para ajudar em casa, porque ela não podia fazer as coisas, mas isso são mais coisas mais específicas, assim, ocasiões específicas, mas então eu diria que o emprego, assim, de empregado, no sentido que tem no Brasil, também não existe aqui. Então, é isso. Foi bem diferente para mim. Mais uma última coisa que... Antes de irmos para a última coisa, ela falou de um aspecto muito interessante no que diz respeito ao emprego. Aqui em Moçambique não é emprego, isso é um fato. Mesmo se for já pesquisar na internet, verá que aqui não é emprego. Há maior índice de desemprego. E quanto às empregadas, aqui em Moçambique, por conta das novelas brasileiras que a gente assiste, acabamos adotando o sistema brasileiro de ter alguém trabalhando em casa. E também isso acontece por conta de não ter quem fique com as crianças em casa, porque aqui em Moçambique, quase em todas as casas, existe lá uma criança dos seus 0 a 15 anos e dificilmente vai se cuidar, vai lavar a roupa enquanto os pais não estão trabalhando. Então, procuram lá uma pessoa, uma menininha que talvez não teve oportunidade de ir à escola, que passa por necessidades para poder trabalhar ali e receber alguma coisa no final do mês. Porém, o termo empregado aqui em Moçambique ou empregada mudou. Agora já não chamam necessariamente empregada, agora chamam de secretária. Acho que é uma forma de suavizar o termo empregado para a pessoa não se sentir mal. Tipo, eu estou a trabalhar para ele, eu sou uma empregada. Porque nós
temos um conceito diferente do termo empregado. Porque muitas pessoas veem o empregado como escravo, enquanto secretária, secretário, já é algo diferente, é algo mais suave, mais chique, é a pessoa que te ajuda nas tuas tarefas, E olha às só. vezes chamam de tia, tipo, já é de É de casa casa, tá mesmo. vendo? Por exemplo, outras casas já não lhe chamam de secretário, passou de secretária para tia ou para titia, chamam aquela pessoa de titia, porque é a pessoa que já faz parte de casa, faz parte da família. Então é basicamente assim como funciona. Será que aí no Brasil todas as famílias têm uma empregada, uma secretária, uma titia aí? Se você tiver uma titia, uma secretária, uma empregada, comenta aí e como é o tratamento entre você e a tua empregada. Será que há um tratamento saudável ou não? Que eu acho diferente, né? O conceito de viver, etc. É que no Brasil eu conheci muitas pessoas que moravam ainda na casa dos pais, não sei, até 30 anos, 35 ou até mais, que é muito raro na Alemanha acontecer. Tipo, ou ainda menos com filhos ou com família, alguma coisa assim. Que aqui né, já com né, bem cedo, na adolescência, basicamente, você geralmente já vai sair do apartamento da casa dos pais e você vai morar sozinho, é alguma república, ou realmente sozinho mesmo. Muitas vezes você vai mudar de cidade, então quando você faz algum curso que não tem na sua cidade, você vai mudar. E isso são coisas que não vi tanto no Brasil, que, é claro, também muitas vezes no Brasil as crianças estão muito mais apegadas à família, muito mais perto, né? Então também tem aquela coisa. Mas em geral eu vi que muitas vezes você fica na cidade mesmo, onde você, por exemplo, nasceu, onde você cresceu, e faz lá a faculdade ou o que você for fazer. E você também, muitas vezes, não sai tão cedo do apartamento ou da casa dos pais, que aqui não acontece. E se tiver, a pessoa é meio que uma coisa que não é tão bem vista. Então as pessoas nem vão falar muito que moram lá, porque muitas vezes é considerado que a pessoa não é tão autônoma, ainda mora com mamãe, assim. Então é uma coisa, sabe, eu não sei nem explicar muito bem, mas tipo, é uma coisa que realmente não acontece muito. E a pessoa muitas vezes até é zoado quando acontece isso, e assim, então não é tão bem vista no caso. Então, Antes de finalizar o vídeo, ela tocou num aspecto muito interessante que acho que pode nos levar a uma certa reflexão para nós, os moçambicanos. Nós, os moçambicanos, geralmente saímos de casa bem tarde, não cedo, muito tarde. Eu, por exemplo, ainda estou a viver na casa dos meus pais, tenho 23 anos de idade e ela tem 20 anos de idade, ainda vive na casa dos pais. E eu pretendo talvez sair daqui com os meus 26, 27 anos. Tá a ver? E geralmente muitas casas aqui em Moçambique, muitas famílias ficam até 25, 30. Outros até arriscam ficar até 35 anos na casa dos pais. As pessoas que têm mais sorte de sair da casa dos pais para uma outra casa, que talvez pode ser casa dos seus sogros, são as mulheres, porque as mulheres depois encontram um cara aí, o cara lhe leva para casa dos sogros. Então é esse processo, é o que acontece aqui em Moçambique. Então, eu gostaria de saber de ti, se você vive na casa dos teus pais ou está na tua casa, e diga a tua idade para poder ver como é que funciona aí no Brasil. Será que temos uma pessoa de 30 anos, 40 anos ainda vivendo na casa dos pais? Filho da E mamãe. ainda é filhinho da mamãe, como eu sou filhinho da mamãe. É a minha mãe que ainda me assusta. Meu Deus. O bom é que não tenho barba. Imagina se eu tivesse barba aí. Seria uma vergonha ainda ser filhinho da mamãe. Mas enfim, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like.
Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações para não perder nada do canal. E ajuda pessoal a ela crescer no canal dela. Link estará aí na descrição. E link do vídeo dela também estará aí na descrição. É só ir assistir sem nenhum corte. E valeu! Tchau!